Tá bom, vamos começar a aula de hoje, então, aula 5. Como a gente tinha falado lá no grupo, a gente trocou as datas, né? Então, a aula que era para ser semana que vem, a gente transferiu para hoje, né? A primeira aula 5 e primeira aula da segunda parte do curso, né? Que é a parte quantitativa. E aí, semana que vem, quinta, aí vai ser as apresentações, né? E aí daqui 2 semanas aí a gente continua com as aulas de novo, né? Bom, então, hoje a gente começa demonstrações contábeis, né? Vamos falar sobre balanço patrimonial e DRE. Estrutura básica, né? Falar das características desses demonstrativos e a estrutura de cada um desses demonstrativos, né? Bom, começando pelas características do balanço patrimonial, o balanço patrimonial segue regime de competência. O que seria esse regime de competência, né? De forma geral, é um regime que registra as receitas quando elas são geradas ou ganhas, né? E as despesas quando são incorridas. Ou seja, na prática, independe do momento do recebimento ou do pagamento do caixa, né? Então, na contabilidade tem essa diferença entre regime de competência e regime de caixa, né? O balanço patrimonial e a DRE, como a gente vai ver daqui a pouco, ambos são pelo regime de competência, enquanto a DFC é pelo regime de caixa, né? Ou seja, vai analisar ali especificamente as entradas e saídas de dinheiro, tá? Enquanto no regime de competência, como a gente viu agora, né, é quando ocorre, né, quando ocorre a venda do produto, né, da empresa, ou quando ela incorre numa despesa, né, compra matéria-prima, por exemplo. Né. O balanço patrimonial é uma demonstração que evidencia a posição patrimonial e financeira de uma empresa em um determinado momento. Tá? Ele representa uma posição estática da empresa em um momento específico do tempo. Ao passo que, por exemplo, a DFC é uma posição dinâmica, porque tu está vendo a todo momento as entradas e saídas do caixa. Tá? Mas a gente vai ver nas próximas aulas. Né? Através do balanço patrimonial, a gente consegue entender como a empresa financia suas atividades, aonde ela investe os recursos e sua estrutura de capital. Né? Bom, agora vamos ver a estrutura do balanço patrimonial. Imagino que vocês já devam ter uma noção, pelo menos uma breve noção, né? A maioria aqui é da ADM ou economia ou contábeis, né? Mas é sempre importante frisar, né? Reforçar. Balanço patrimonial, em essência, ele é dividido em dois lados, né? Lado esquerdo, ativo, lado direito, passivo e patrimônio líquido. Tá? O ativo ele é dividido em duas partes, né? Ativo circulante e ativo não circulante. Né? Qual a diferença? O ativo circulante ele diz respeito ao exercício social da empresa no momento atual. Né? Então, o ativo circulante sei lá, da Vale, por exemplo, ao Petrobras, em 2024, hoje, né, em 2024, é o ativo circulante. Né? Então, o ativo, ao passo que o ativo não circulante é mais de 2 anos. Vai. Mais ou menos essa convenção, tá? Então, o ativo circulante respeita a todas aquelas bens e direitos que a empresa tem para mais de 2 anos. Enquanto o ativo circulante é bens e direitos da empresa com um prazo inferior
há 2 anos, mas quando a gente pega o demonstrativo ali é no ano fechado, tá? A gente vai ver daqui a pouco mais. Então, um ativo circulante, em essência, quando a gente for ver ali, é o ano mesmo. Passivo, a mesma coisa, passivo dividido também, passivo circulante e não circulante. Aqui o passivo é as obrigações da empresa. Tá? Então, as dívidas que a empresa tem, por exemplo, com bancos, né? Ou as dívidas, as obrigações operacionais, né? Que é, por exemplo, com fornecedores. Então, passivo circulante é a mesma ideia, tá? É o exercício social atual, e passivo não circulante, convenção, mais ou menos mais de 2 anos, tá? Como eu falei há pouco, ativo diz respeito aos bens e direitos da empresa, passivo é as dívidas e obrigações com terceiros, né? Então, bancos, né? Fornecedores, outras empresas, né? Concorrentes que porventura a empresa venha a fazer alguma negociação, e o patrimônio líquido, que é o capital próprio da empresa, o capital dos acionistas, né? Uma outra ótica que a gente pode analisar o balanço patrimonial é através da origem e aplicação dos recursos, né? Então, no lado direito do balanço patrimonial, a gente vai ver a fonte dos recursos ou a origem desses recursos, né? Então, a origem dos recursos de uma empresa pode ser através de capital de terceiros, que aí no caso vai figurar no passivo, né? Vai entrar no passivo, e um outro tipo de capital que a empresa pode se financiar é pelo capital próprio, justamente, né? Que é o capital dos acionistas, né? E aí vai estar dentro do patrimônio líquido. Tá? Então, todo esse lado direito é a origem dos recursos, lado esquerdo aqui é a aplicação dos recursos, né? Como que a empresa investiu esses recursos. Agora, essa figura aqui, essa outra figura aqui da direita, essa tabela da direita, né? Trazem mais detalhes as contas que compõem cada um dos lados, né? Então, o ativo, como a gente viu, ativo circulante e não circulante, tá? O ativo aqui que tá em mais detalhes, né? O ativo não circulante, ele tem essas subdivisões, tá? Então, é realizável a longo prazo, que aqui, né, dentro dessa categoria realizável a longo prazo, normalmente entram contas operacionais, tá? Então, por exemplo, contas a receber de clientes, tá? Então, aí, por exemplo, entra no realizável a longo prazo. Aí tem essas outras 3 categorias, tá? Que é investimento. Em essência, investimento a gente pode encarar como investimento em outras empresas, por exemplo, participação em outras empresas, tá? Aí tem o imobilizado, que nada mais é do que as instalações ou o maquinário das empresas. Tá? Então, por exemplo, veículos, prédios, terras, né, fazendas que a empresa possa ter. Aqui entra como imobilizado, ativo de longo prazo, né? Ativo fixo, que também chamo. Intangível, que aqui no intangível pode entrar, por exemplo, patentes, por exemplo, royalties, também no caso, por exemplo, empresas de petróleo, aqui no intangível entra os poços de petróleo, né? Então, esse tipo de ativo que está dentro dessa categoria de intangível. Assim, qual é o grau qual é o critério de classificação dessas contas do ativo? É por ordem pelo grau de liquidez. Tá? Então, as contas que estão mais em cima no balanço têm um grau de liquidez maior
e as que estão mais embaixo têm um grau de liquidez menor. Tá? Mas o que seria grau de liquidez? Seria a facilidade que tu tem para transformar aquele bem, bem ou direito, né, em dinheiro. Tá? Então, como a gente pode esperar, o caixa da empresa vai estar em primeiro lugar, porque realmente é o dinheiro, né? Segundo lugar, pode estar estoque, se a empresa não tiver contas a receber, né? Então, contas a receber é um direito, né? Passo que estoque é um bem, né? Então, vai descendo na lista, né? Na classificação, conforme o mais difícil, né? De transformar em dinheiro, né? Como a gente pode imaginar, imobilizado tá bem lá no final, né? Bom, agora o lado direito passivo, né? Passivo e patrimônio líquido. É a mesma ideia, exigível a longo prazo também. São contas operacionais. Na verdade, operacionais e financeiras. A gente já vai ver essa distinção entre operacional e financeiro daqui a pouco, tá? Mas que, de novo, para mais de longo prazo, né? Mais de 2 exercícios, mais de 2 anos, tá? Patrimônio líquido, como a gente viu, é o capital próprio da empresa, capital dos acionistas, tá? Então, capital social representa aquela conta que os acionistas da empresa integralizaram em dinheiro vivo mesmo, tá? Então, o aporte de dinheiro que os acionistas colocaram na empresa, tá? Reservas de capital aqui é uma conta mais de teor regulatório, né? Quanto que a empresa, como o próprio nome sugere, né? Quanto que a empresa tem que manter ali, né? Para critérios realmente regulatórios, né? Aqui também, né, uma conta mais regulatória, de teor regulatório. Reservas de lucros, essa conta aqui vai ser bastante importante para a nossa análise, porque vai ser especificamente essa conta que vai fazer a ligação do balanço patrimonial com a DFC, com o fluxo de caixa, né? DFC é a demonstração do fluxo de caixa. Vai ser exatamente essa conta que vai fazer a ligação entre os dois demonstrativos, tá? Ações em tesouraria, ações que a empresa, que estão sob posse, né, da empresa, e prejuízos acumulados, né? O critério, né, de classificação dessas contas passivo e patrimônio líquido é o grau de exigibilidade, né, que é a mesma ideia. As que estão em primeiro lugar no passivo são aquelas que os credores têm maior poder de exigir da empresa, né? Então é essa a ideia. Tá? Bom, eu vou aproveitar e já vou mostrar logo o balanço patrimonial. Vamos seguir assim, tá? Então, terminou aqui, eu já vou mostrar o balanço patrimonial da PetroRio. Aí depois, quando a gente terminar a DRE, a mesma coisa. Vou compartilhar aqui. Bom, usando a mesma empresa de sempre como exemplo, tá? Esse demonstrativo aqui, 2021, aqui a gente já vai para balanço patrimonial. Eu já tinha feito algumas observações aqui para justamente a gente ver na aula, tá? Aqui na análise a gente sempre vai usar o consolidado, tá? Qual a diferença? Controlador aqui seria tipo a principal, a matriz da empresa, digamos assim, né? A matriz da empresa.
e enquanto consolidado, leva em conta a matriz da empresa e as suas subsidiárias, tá? É essa a ideia. Então, na análise, a gente sempre vai considerar o consolidado. Aqui tem uma pequena diferença, tá? Que normalmente não é muito comum, né? Aqui é o segundo trimestre, né? E aqui é o último trimestre, tá? Normalmente considera o mesmo período, então normalmente deveria ser, por exemplo, 30/6/2020, tá? Mas às vezes acontece isso. Fica meio fora de ordem, tá? Mas não é nenhum problema. Como a gente viu, né? Aqui as primeiras contas têm maior liquidez, né? Então, como a gente já imagina, né? O caixa está em primeiro lugar e as outras têm menos liquidez, estão em níveis menores, tá? Essas aqui eu coloquei em verde, é o que a gente chama de ativo circulante financeiro, tá? Que é exatamente isso, é o dinheiro da empresa. Tá? Então, dinheiro da empresa que está no caixa especificamente e o dinheiro da empresa que está em aplicações financeiras, né? Títulos e valores imobiliários, tá investido. Geralmente CDB, tá? Tem alta liquidez. Aqui, claro, tem que ver cada caso é um caso, tá? Mas, por exemplo, aqui o caixa restrito, num primeiro momento, pode bater o olho e pensar, poxa, também é um ativo circulante financeiro. Porém, se tu olhar a nota explicativa aqui, tem a ver com a aquisição de um ativo. A aquisição do campo de frade, se eu não me engano, da empresa. Então, poxa, é aquisição de um ativo, então tem ligação mais com o operacional da empresa. Tá? Então, por isso que não entra. Todas as outras contas aqui que não tem nenhum destaque são contas que a gente chama ativo circulante operacional, que é algo que é realmente específico da operação da empresa. Tá? Você pode estar se perguntando, poxa, por que está falando dessa distinção entre financeiro e operacional? Porque nas próximas aulas a gente vai calcular os indicadores, os múltiplos da empresa e a gente vai precisar dessa distinção entre financeiro e operacional. Tá? Até quando vocês forem fazer a cadeira de evaluation, essa distinção entre financeiro e operacional vai ser muito importante. Tá? Ativo não circulante é a mesma ideia. Tá? Como aqui eu não coloquei nenhum destaque, então todos são operacionais. Tá? Mas poderia ter a conta aqui de títulos e valores imobiliários. Tá? No caso, seria investimentos financeiros, né, que a empresa fez para mais de um ano. Tá? Essas contas aqui vão ser muito importantes, principalmente o imobilizado. Tá? Como a gente vai ver mais para frente, o imobilizado a gente vai utilizar como referência para o CAPEX. Né? A gente já vai ver o CAPEX. Tá? Eu consigo falar um pouquinho nessa aula ainda. Tá? Qual a ideia para analisar um balanço patrimonial? Tá? O que a gente tem que observar? Né? Em essência, grandes variações nas principais contas. Tá? Então, por exemplo, poxa, aqui teve uma grande variação no caixa. Né? Então, por exemplo, que está em milhares de reais, então seria milhões. Né? Então, poxa, final de 2020, a PetroRio estava com 809 milhões no caixa. Ao passo que 6 meses depois, né, o caixa dela aumentou para 3,3 bi. Né? Então, aí tem que ver, poxa, aí, bom, a gente vai ver daqui a pouco mais, né? Que a DRE, ela faz a ligação entre um balanço e o outro. Né? Então, aqui, essa variação aqui, a gente pode entender, ver também pela ótica da DRE, tá? A demonstração do resultado. A gente já vai ver, só vou terminar aqui o balanço. Bom, agora o passivo,
é a mesma ideia, tá? Aqui eu coloquei em verde é passivo circulante financeiro, e as outras que não estão com nenhum destaque é passivo circulante operacional. A ideia é a mesma, a gente observar, buscar por grandes variações nas contas. Ó, aqui, por exemplo, ó, empréstimos e financiamentos de 2020 para 2021, de 6 meses, né, variação de 6 meses, o estoque da dívida, né, era de 1,5 bi, aí caiu para 460 milhões. Tá? Então, o que isso significa? Que a empresa pagou, né, amortizou esses empréstimos, tá? Empréstimos de curto prazo, tá? Porque aqui é circulante, né? Aqui, passivo não circulante, também está marcado, então essa é a única conta que representa o passivo não circulante financeiro. Ou seja, aqui são dívidas de longo prazo da empresa. As outras que não estão marcadas são operacionais. Ó, aqui a gente pode observar que em 2 meses a dívida de longo prazo passou de 390 milhões para 2,9 bi. Tá? Isso é o desejável. Tá? Desejável é que a empresa busque sempre financiamentos e empréstimos de longo prazo. Porque se ela começa a acumular muita dívida de curto prazo em relação ao longo prazo, acaba fazendo muita pressão no operacional da empresa. E, na prática, isso se traduz numa maior necessidade de manter caixa. Sabe? Acaba precisando que os índices de liquidez da empresa permaneçam altos no curto prazo. Tá? Justamente por conta disso, entendeu? Para reduzir o risco de calote, né? O risco de falência da empresa. Tá? Então, dado que essa situação não é desejável, sempre um bom indicativo, né, de que a empresa está tendo uma boa gestão é sempre de que as dívidas da empresa, a maior parte delas esteja no longo prazo. Tá? Aqui, patrimônio líquido, o capital social que foi integralizado, né? Que a gente pode ver que os acionistas integralizaram o capital, né, em 6 meses, integralizaram aproximadamente 2 bi, né? Aqui a reserva de capital não é tão relevante para nós. Prejuízos acumulados, ela estava com prejuízo de 1,5 bi final de 2020, aí a gente pode ver, poxa, final de 2020 foi a pandemia, né? E ali, meados de, se eu não me engano, foi em outubro de 2020, o barril de petróleo caiu muito, o Brent, né? Caiu muito. Então, claro, isso aí afeta a receita da empresa, né? Tanto é que nesse período 2020, a PetroRio registrou prejuízo, né? Então, por isso que foi esse prejuízo de 1,5 bi. 6 meses depois, né, terceiro TRI 2021, ela conseguiu compensar, né, então reduziu 500 milhões, né, desse prejuízo. Tá? Então, mais ou menos essa ideia que a gente tem que ter para analisar um balanço patrimonial. Tá? Aí aqui, já vou deixar aberto aqui, eu vou... vamos agora para DRE. Tá. Bom, a DRE da mesma forma que o balanço patrimonial segue o regime de competência, é um relatório contábil responsável por apresentar a medida de performance, tá? Baseada no resultado do período. De forma bem resumida, é um demonstrativo que mostra a eficiência da empresa, tá? Quão eficiente está sendo as operações da empresa. Tá? Por isso que eu frisei aqui a medida de performance. Tá?
O resultado de um exercício é definido em termos da variação do patrimônio líquido da empresa, que não aquelas relacionadas com aportes, tá? Então por isso que às vezes, né, a gente vê o patrimônio líquido da empresa aumentando, mas foi por aporte de acionista, né, não necessariamente pelo aumento das reservas de lucro, né. Então, sempre importante a gente ter atenção nesse detalhe. A DRE apresenta de forma resumida as operações realizadas pela empresa durante o exercício social, que aqui no Brasil é um ano fechado, né? Então, de janeiro a dezembro, esse é o exercício social. Ela evidencia a eficiência do negócio sob o ponto de vista econômico, não financeiro. Ou seja, se as operações da empresa são rentáveis, sem considerar pagamentos e recebimentos. Agora vamos ver a estrutura de forma bem resumida, né? A DRE tem essas divisões. Quando a gente for ver agora, a DRE começa logo na receita líquida, tá? Então, não aparece ali a receita bruta, tá? Porque a receita bruta é quantidade produzida vezes o preço, né? Então é a receita bruta, desconta impostos, né, sobre vendas, que em essência é ICMS, pode entrar o IPI e tal, tudo mais, e aí faz esse desconto, né, e chega a receita líquida, menos custo do produto vendido. Então, aí tem essas três classificações para o custo dos produtos, pode ser CPV, custo do produto vendido, que aí é o caso de empresas industriais que transformam matéria-prima, né? Pode ser também CMV, custo da mercadoria vendida, que é empresas comerciais que, no caso, elas apenas revendem os produtos, né, para o consumidor final, que é o caso varejo, né? Por exemplo, o Carrefour, Magazine Luiza, tá? Esse tipo de empresa, geralmente varejo, e custo do serviço prestado, que é empresas que prestam serviços, né? Então tem esses três diferentes conceitos, tá? Então para fugir a palavra agora, mais a título de curiosidade, tá? Mais a título de curiosidade. Então, depois que a gente desconta o CMV da receita líquida, a gente chega no lucro bruto. Depois a gente passa para despesas operacionais, que despesas operacionais, em essência, são despesas com vendas administrativas, financeiras, tá? Despesas administrativas, algumas empresas, e aqui entra a PetroRio, elas colocam aqui depreciação e amortização, tá? Descontam logo aqui, ou seja, partiria logo para o EBIT, tá? Aqui, como nesse exemplo aqui ilustrativo não aparece, então, depois de descontar do lucro bruto as despesas operacionais, aqui o lucro operacional seria o EBITDA, tá? Seria lucro, seria o Lagida, né? Lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização, tá? Mas, como eu falei, né, tem algumas empresas que colocam depreciação e amortização, DIA, né, aqui dentro das despesas operacionais. Aí, no caso, partiria logo para o EBIT, né, porque já descontou. Aqui, receitas e despesas não operacionais, que seriam outros tipos de receitas e despesas que a empresa incorreu, tá? Lembrando que as financeiras, despesas financeiras são operacionais, tá? Então,
Depois disso aqui, depois de descontar, fazer o saldo, né, entre receitas e despesas não operacionais, poderia passar aqui para resultado financeiro, que é a diferença entre receitas financeiras e despesas financeiras. Daí aqui entraria, a gente iria chegar no LAIR, né, lucro antes do imposto de renda, basicamente. Tá? Aí desconto o imposto de renda e contribuição social, CSLL, né? Aí a gente chega no lucro líquido do exercício, tá? É comum a gente ver essa nomenclatura de EBITDA e EBIT, tá? Que é a sigla em inglês. Que na sigla em português é o LAIR, o EBIT seria o LAIR e o EBITDA seria o LAGIDA, né? Então, é só a tradução, tá? Mas é isso. O EBIT, tu já descontou depreciação e amortização aqui, e aí faltaria descontar a despesa com juros e o imposto de renda. Tá? A gente já vai ver agora na demonstração da PetroRio. Tá? Como eu estava falando há pouco, né? A DRE ela faz a ponte, né, a intermediação entre um balanço patrimonial e o outro, né? E aqui a gente evidencia, na DRE, né, a gente evidencia as receitas e despesas, tá? O saldo delas é o lucro do período. Tá? Então, faz a ponte entre dois balanços patrimoniais, no início e no final do período. Portanto, as variações incorridas no patrimônio líquido em determinado período são oriundas dessa diferença. Né? Podemos dizer que balanços são fotos, ou seja, posições estáticas em uma determinada data, e resultados, DRE, né, são vídeos, isto é, representações dinâmicas do que ocorreu em um período de tempo. Tá? Agora vamos ver o demonstrativo da PetroRio. Tá. Bom, agora é o ADRE da PetroRio. Sempre importante a gente observar as datas aqui, tá? Então, por exemplo, aqui coincidiu segundo trimestre, né, de 2020, 2021. Agora a gente olha para o balanço patrimonial, aqui não coincide, tá? Aqui é final de 2020 e segundo trimestre de 2021, tá? Importante a gente ter atenção nas datas aqui dos demonstrativos, porque às vezes a gente vai pegar algum número, alguma conta, para fazer o cálculo ali, o indicador, e a gente pode acabar pegando números de diferentes datas, né? Então é importante a gente ter atenção nisso. Como a gente estava falando, o DRE é parte da receita líquida, né? Mas vocês conseguem calcular a receita bruta, até porque vai ser necessário para calcular o prazo médio de estocagem, se eu não me engano. Prazo médio de estocagem. Então, vai ser necessário, né? Mas aí na aula prática a gente vai ver exatamente como calcular. Tá? Então, receita bruta a gente vai utilizar para calcular os prazos médios da empresa, que a gente vai utilizar esses prazos médios para calcular o ciclo financeiro da empresa, tá? Ciclo operacional e ciclo financeiro da empresa. Então, receita líquida, custo do produto vendido, né? Resultado bruto, né? Ou lucro bruto. A gente pode observar aqui que de um ano para o outro, aumentou, né, de 535 milhões para 1,6 bi, e o custo da mercadoria vendida
de 432 milhões para 705 milhões. Tá? Então, aumentou a receita e aumentou o custo, tá? O CMV. Lucro bruto também aumentou. Tá? Aí aqui, receitas e despesas operacionais. Aqui, ó, como eu falei, a PetroRio coloca dentro das despesas operacionais a depreciação e amortização. Tá? Aí fez todo esse desconto, aí aqui a gente chega no EBIT, né? Porque aqui já descontou a depreciação e amortização, então a gente já chega no EBIT aqui. Fez o saldo, né? Encontrou o saldo de receita financeira e despesa financeira. Aí aqui é o EBT, né? Seria o EBT, então Earnings Before Taxes, né? Ou LAIR. Aí aqui desconto imposto de renda, a gente chega no lucro líquido, lucro ou prejuízo, né? Lucro líquido do período, tá? Por que a gente faz essa distinção entre nesse ponto aqui, né, das despesas operacionais? Por que a gente considera importante observar a depreciação e amortização? Justamente para calcular o CAPEX, que o CAPEX é quanto que a empresa investe em ativos imobilizados. Tá? Depreciação e amortização, em essência, é quanto esses ativos se desgastam, né? Realmente se depreciam no período. Então, por exemplo, quanto o veículo da empresa se deprecia no período, maquinário, todas essas coisas, né, perdem o valor, né? Em essência, depreciação e amortização é isso. Então, é importante ter conhecimento disso, por quê? Porque empresas da indústria, elas têm um CAPEX muito elevado, bastante elevado, em comparação a empresas do varejo, por exemplo. Então, as indústrias, né, que é o caso da PetroRio, elas gastam muito com depreciação e amortização, que é a manutenção desses ativos e também para comprar novos maquinários, né? Um ótimo exemplo para o caso da PetroRio é os navios, né? Os navios de distribuição de petróleo, né? Então aqui entra o cálculo da depreciação desses navios, por exemplo. De novo, é a mesma ideia, a análise da DRE é a mesma ideia do balanço patrimonial, a gente observar grandes variações nessas contas. Tá? Então, aqui, por exemplo, o EBIT, né? O EBIT aumentou bastante. O que mais? Receitas financeiras reduziu, mas não é muito relevante, porque não é a atividade fim da empresa, né? Despesa financeira, que é despesa com juros, né? Reduziu um pouco. Isso por quê? Porque, como a gente viu há pouco, né? A empresa fez uma amortização das dívidas, né? Ela pagou parte do estoque da dívida que ela tinha, então, por consequência, o gasto com juros reduziu. Tá? Aqui o LAIR aumentou, que antes estava negativo, 175 milhões, passou para 516 milhões. Tá? Aqui, imposto de renda não varia muito, porque a alíquota é fixa, né? E aí, no período, né, o lucro líquido da empresa no segundo trimestre de 2020, que ela estava com prejuízo, né, de 160 milhões, aí um ano depois ela já registrou um lucro de 355 milhões. Tá?
esqueci de falar. Bom, a gente entendeu que depreciação e amortização é o desgaste do maquinário da empresa, veículos, instalações, né? Mas por que é relevante o depreciação e amortização? Porque, bom, primeira coisa é que depreciação e amortização ela tem um efeito não caixa na DRE. O que significa? A depreciação e amortização ela não representa uma saída de caixa na empresa. Tá? Então, ou seja, ela reduz o lucro, né? Aqui está entre parênteses, valor negativo, ela reduz o lucro, mas ela não sai do caixa de fato. Tá? Então, por isso que quando a gente vai calcular o EBITDA, a gente tem que pegar o EBIT, que é esse valor aqui, tá? Esse valor aqui, e somar com esse valor aqui da depreciação e amortização. Aí a gente encontra o EBITDA, tá? A gente vai somar de novo. O EBITDA é um indicador muito conhecido no mercado porque muitas pessoas falam que ele é uma potencial, na verdade, o conceito correto mesmo é que o EBITDA é um potencial da geração de caixa da empresa. Tá? O que é mais comum da gente ver por aí é que o EBITDA representa a geração de caixa da empresa. Isso é um conceito errado, equivocado. Tá? Porque se a gente quer ver, de fato, a geração de caixa da empresa, a gente tem que ver o FCO, que é o fluxo de caixa. Tá? Então, por isso que é importante entender essa diferença. Tá? O EBITDA, né, que é quando a gente soma o EBIT, esse valor aqui, com a depreciação e amortização, aí a gente chega no EBITDA, ele é uma proxy da potencial geração de caixa da empresa. Tá? A gente vai ver na próxima aula, daqui 2 semanas, né? Por que é importante fazer essa distinção? Né? Porque senão a gente pode estar superestimando a eficiência da empresa. A gente pode estar superestimando a capacidade da empresa gerar caixa e gerar lucro, entendeu? Então, por isso que é muito importante fazer essa diferenciação. Tá? Então, o termo correto é EBITDA, é uma proxy da potencial geração de caixa da empresa. A verdadeira geração de caixa da empresa a gente vai verificar no fluxo de caixa, tá? Especificamente no FCO. Tá? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Tá, que considera outros períodos. Tá, aqui não. Tá, aqui é outro. Eu vou mostrar o formulário de referência. Eu vou dar algumas dicas que aí vai poupar alguns cálculos quando vocês forem fazer a segunda parte do trabalho. Cadê? Tá. Bom, esse é o formulário de referência da PetroRim 2021. Eu cuidei para pegar exatamente o mesmo período. Bom, o formulário vocês já devem ter uma boa noção, né? Por conta de já estão quase terminando esse primeiro trabalho. Mas aqui a gente pode encontrar alguns indicadores prontos já. Tá? Então, aqui até eu fiz um destaque de medições não contábeis na página 15, que a empresa já nos fornece o EBITDA. Tá? Vamos ver aqui, acho que vai dar tempo de falar bem rapidinho. Aqui a empresa fala um pouquinho do EBITDA ajustado. O EBITDA ajustado considera itens não recorrentes, tá? Então,
receitas e despesas não operacionais, por exemplo, venda de imobilizado, tá? Então, por exemplo, isso entra no EBITDA não ajustado, porque não é recorrente, né? Não é de se esperar também que a empresa venda um imobilizado, por exemplo. Então, por isso que entraria no EBITDA ajustado, tá? Mais ou menos essa ideia dessa distinção entre os dois. Então, como eu falei, né, EBITDA ajustado é uma medição não contábil elaborada pela companhia, tá? Ajustado pela rúbrica outras receitas ou despesas operacionais líquidas, tá? Outras ou não operacionais, tá? Mais ou menos isso. Para entender bem, entra todas as contas que não são recorrência da operação da empresa. Tá? Aqui, esse trecho que eu destaquei porque é bem importante da gente entender. Tá? Então, EBITDA e a margem EBITDA, tá? Mas os principais, tá? EBITDA e EBITDA ajustado, tá? Não são medições reconhecidas pelas práticas contábeis adotadas, né? O GAAP, que a gente tinha visto lá na segunda aula, e pelas normas internacionais de relatório financeiro, o IFRS, do comitê, né, internacional, não representam fluxo de caixa para os períodos apresentados e não devem ser consideradas como base para a distribuição de dividendos, alternativa para o lucro líquido, assim como um indicador de desempenho operacional como substituto ao fluxo de caixa ou ainda como indicador de liquidez. Tá? Então, esse ponto eu coloquei em destaque porque é exatamente o que eu estava falando há uns minutos atrás. Né? O EBITDA ele não representa a geração de caixa da empresa. Tá? Geração de caixa a gente vai ver no fluxo de caixa, né? no FCO especificamente. Aí aqui, ó, aqui já dá o EBITDA pronto, né? Vocês vão utilizar o EBITDA quando forem calcular os múltiplos da empresa. Então aqui já dá pronto mesmo, tá? Por que pode ter uma diferença, se vocês forem observar, por que pode ter uma diferença, e aí a gente já vai encerrar a aula, que já está fechando o tempo, por que poderia ter uma diferença entre o EBITDA que a empresa fornece e o EBITDA que tu iria calcular do balanço patrimonial, né? Que, como eu havia falado, né, é só pegar o EBITDA e somar a depreciação, tá? Porque aqui nesse número aqui, de 2020, né, que é equivalente a 1,7 bi, nesse cálculo que a empresa faz, ela considera não apenas isso, né, a depreciação e amortização, mas todas as outras contas que às vezes a gente nem presta atenção dentro do balanço patrimonial, tá? Aquelas contas que o valor é bem pequenininho, entendeu? Então, a empresa pega o EBIT, né? Pega a depreciação e pega todas essas outras contas que não são muito relevantes, faz esse ajuste, né? E aí chega no EBIT, tá? A empresa faz isso por conta de normas, né? Regulamento, assim, normas contábeis exigem que a empresa faça isso, tá? Por isso tem o comentário aqui, o IFRS 16, tá? As normas contábeis determinam que a empresa tem que calcular tudo exatamente como está no balanço patrimonial, tá? Então, aqui, dívida líquida vocês também vão utilizar quando forem calcular os indicadores de endividamento, né? Dívida líquida nada mais é do que a dívida bruta menos o caixa da empresa. Aqui a gente já falou, né? EBITDA, margem EBITDA. Tá, então, achei interessante que, poxa, isso aqui do formulário de referência poupa muito cálculo, sabe? Isso aí no início, quando fui fazer a análise da cadeira aqui, né?
e aí eu não sabia e tal, e aí, poxa, fui calcular na mão e tal, e no final das contas eu acabei calculando um número que não estava muito certo, né? Um número que estava subestimando o valor real, tá? Então, já fica a dica, tá? Vocês procurarem no formulário de referência da empresa de vocês. Acredito que por hoje seria isso. A aula acabou sendo um pouco mais curta. Na aula que vem, daqui 2 semanas, a gente vai falar sobre EBITDA e DFC, essa diferença entre os dois. No início da aula, eu vou aproveitar e vou mostrar uma coisa que não deu tempo de mostrar hoje, que é o balanço patrimonial que eu fiz da PetroRio e a distinção que eu fiz de operacional e financeiro, tá? Ativo operacional financeiro, passivo operacional e financeiro. Tá? No início da aula eu vou mostrar essa tabela rapidinho e aí a gente já parte para EBITDA e DFC. E semana que vem vai ser as apresentações. Tá? Então, caso vocês não tenham nenhuma dúvida, por hoje era isso. E até semana que vem. Beleza, obrigado, Rafael. Até mais. Valeu, João. Até mais.